vamos lembrando também que sexta-feira agora é dia de festa, viu? Sexta-feira o Centro Espírita Pátria do Evangelho estará completando 54 anos, é isso, né? 54 foi fundado no dia 24 de novembro de 1969, né? Faz uns dias, 54 anos, né? E nós teremos aqui a apresentação do grupo do lado Secal, né? Com o Givago Palomo, o Nelson e o Oswaldo. É uma palestra musicada, né? Então por isso a gente não convidou outros artistas, porque eles já vão cantar, vão fazer a apresentação. É uma coisa um pouco diferente, né? Eu não conheço eles cantando, né? Mas o pessoal gosta. Inclusive eles se apresentaram agora na sexta-feira passada, ou sexta-feira última, se apresentaram lá no Centro Espírita Allan Kardec de Nova Odessa, né? Então, a gente convida todos e faz questão que vocês convidem também seus amigos e parentes, né, familiares, né, para ver se nós colocamos aqui um pouquinho de gente, que o nosso público está pequeno. Eu passei o convite para todas as casas, porém, a gente sabe que hoje está um pouco devagar, né? Então vamos fazer nossa parte aqui, o pessoal aqui do Pátria do Evangelho, convidando mais alguém, trazendo os familiares, aqueles familiares que dificilmente vêm no centro, vamos ver se a gente traz eles para cá para festejar. No final vai ter bolo de fubá e suco quente. Esse é um prato típico do Pátria do Evangelho. Tinha um fundador aqui, ele um dia falou assim: nós vamos fazer uma festinha de Natal, vai ter bolo de fubá e suco quente. Não sei onde ela arrancou isso aí, e ficou como o prato do Pátria do Evangelho, né? Então, também convidar todos os nossos internautas, né, que compareçam, convidem os seus familiares e venham aqui festejar com a gente, comemorar os 54 anos do Centro Espírita Pátria do Evangelho. Mas, antes de nós entrarmos na nossa palestra propriamente dita de hoje, nós vamos voltar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a direção espiritual da casa, para que assistam cada um de nós, a mim que vou fazer a exposição, aos demais que vão ouvir, para que nós possamos entender a mensagem da noite. Divino Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade, por mais essa semana que se apresenta, e, enfim, por tudo que nós temos recebido, e já agradecendo pelos 54 anos do Pátria do Evangelho. Que possa ser inspirado todos para que venham conosco comemorar essa data tão significativa na história de um centro, que é a data da sua fundação. E que na noite de hoje, tua espiritualidade nos auxilie para que possamos levar a bom termo a mensagem que nos propusemos na noite de hoje. Obrigado, Senhor, e permitir que em teu nome abramos a atividade desta noite. Bem, vocês estão vendo aqui, o tema de nosso hoje é provas e expiações. E eu citei aqui o livro, que no caso, o livro dos Espíritos, da questão 258 e 273, mas eu não vou falar dessas questões. Questões onde nós pegamos a referência. Eu vou dar um ligeiro toque, vamos procurar ser mais sucinto no assunto. Ao compreender que elas são e por que acontece,
podemos mudar a forma de como, ou pode mudar a forma de como nós vamos encarar os acontecimentos da vida. Então é importante nós entendermos, né, esse porquê. Primeiro, porque você não vai vê-la como um castigo. A gente não vai ver as provas e expiações como um castigo, e sim como oportunidade de crescimento intelectuais e morais, né? Segundo, são chance de quitar seus débitos com a lei. Então, as nossas provas e expiações, elas não são castigo. Ela é a oportunidade de crescer, de nós crescermos. Nós somos espíritos que estamos aqui de passagem. Mas, como disse o padre Teilhard de Chardin, né? Ele disse assim, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos o ser espiritual vivendo uma experiência humana. E nessa experiência humana está inserido, ou está colocada nessa experiência, passarmos pelas provas e passarmos pela expiação. O nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações. Mas ele não foi eternamente, né? De todos os tempos, de toda a eternidade pregressa, ele não foi mundo de provas e expiações. Ele foi um mundo primitivo, onde começou a vida, né? Tanto a vida vegetal como a vida animal. E nesse período todo foi se elaborando o espírito, né? Nas classes que antecedem a humanidade, até que um dia o espírito teve condição de se encarnar como homem. Aí começa o mundo primitivo. Nesse mundo primitivo, o homem era totalmente inocente, nem sabia da sua existência, por que vivia. Então, mas ele teve que ir passando as experiências pela matéria, as primeiras experiências, e com ela aprendendo, tendo a noção da vida, tendo a noção de sua individualidade, até que ele chegou num certo nível de aprendizado que ele já poderia passar pelas provas. Passar pelas provas, sim. E a expiação? A expiação começa no nosso globo quando espíritos degradados de outros planetas vieram para a Terra. Foram trazidos espíritos que não conseguiram acompanhar a evolução de seus planetas, e eles foram degradados para a Terra com o duplo objetivo. Primeiro, eles iriam reaprender, ou então começar a aplicar aquilo que eles aprenderam nos outros planetas, que era muito mais adiantado. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui que essa colocação, se nós atentarmos, nós já vamos encontrar na Bíblia. No primeiro livro, no Gênesis, o livro de Moisés, o que conta ali? A história do paraíso perdido. Vocês lembram disso, né? E eu vou citar só duas conversas que teve, que Deus teria tido. Essa conversa, é lógico, que é um simulacro, né? Uma conversa mais ou menos para nós entendermos. Ele encontrou Adão, que depois que eles ouviram a serpente e comeram o fruto da árvore proibida, até hoje não sabe. Diz que é a maçã. Se a maçã faz tão bem, né, para a gente. Aí ele encontra, ele fala: tu foste desobediente. Eu disse que nunca comeste desta árvore. No entanto, comeste. Agora terás que
comer, te sustentar com o suor do teu rosto, com o trabalho pesado. Com o trabalho pesado. Então, até então Adão não trabalhava, tinha tudo de graça, segundo a lenda bíblica. E para Eva ele disse: vem cá, você foi a culpada, levou o Adão para pecar, né? Você ouviu a serpente e sou obrigado. Agora, da agora em diante, você vai sentir a dor do parto. Você vai sentir a dor do parto. Sofrerá, terás o parto, né? Dará luz sob dores horríveis. Dores, eu não sei, né? Eu não me lembro das outras encarnações, mas as mulheres dizem que a dor do parto é difícil, né? Então, todo mundo pensa, inclusive os nossos irmãos versados na Bíblia, que essa dor do parto é um castigo de Eva, é a culpa de Eva, é a dor da Eva, né? Não, mas não é bem isso. O que dá para se entender, que no planeta onde ele estava, o nascimento, embora fosse material, mas não era, talvez o processo não fosse o mesmo nosso. A mulher já não sentia mais dor, né? Talvez a gestação nem fosse mais no ventre materno. Mas isso é uma coisa para ser estudado, mas porque recursos existem da espiritualidade. O nosso corpo é um aglomerado de células, é um aglomerado do fluido cósmico universal. Talvez só pela aproximação de um casal poderia propiciar o nascimento de filho. Bom, então eles foram expulsos do paraíso e vieram aonde? Na terra, onde tudo era grosseiro, onde precisava começar. E aí, esses espíritos então vieram em expiação, espécie de uma punição da desobediência deles. Então aí começa o planeta, porque os que moravam aqui, eles eram tudo inocentes, até então os que começaram aqui, até então eles eram guiados pela espiritualidade, eles não tinham vontade própria. Agora eles já tinham aprendido, podia passar pela provação. A expiação viria mais tarde, porque aí eles começavam a adquirir o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, eles tinham, como a palavra diz, tinham liberdade para escolher fazer ou deixar de fazer. Ao fazer mal, eles feriam a lei. Aí depois eles passariam também pelas expiações. Mas a princípio, a expiação se referia mais aos que vieram de outros planetas onde já foram desobedientes. Então, provas, expiações, o que são diferentes? Ou quais são as diferenças? É isso que nós vamos tentar ver. Prova e expiação são termos que costumam ser usados junto para designar as condições espirituais do planeta Terra. Então, por isso, o nosso planeta Terra está na fase de mundo de provas e expiação. As provas se referem aos desafios que nos testam e nos fazem progredir, porquanto as expiações funcionam como uma espécie de alerta sobre as nossas responsabilidades em cada ação que executamos, resultando na reeducação do espírito. Então nós temos as expiações, é uma espécie, não é uma punição, mas é uma espécie de consequência, né, na expiação, as consequências dos nossos atos. E aí nós sofremos essas consequências para que nós nos reeduquemos.
E a prova é para testar se o espírito está. A seguir, confira mais detalhadamente os conceitos para entender qual a diferença das provas e expiações. Prova. Se você tem dificuldade para entender o que é prova, né, as provas, eu acho que aqui ninguém deve ter dificuldade para entender prova, porque todo mundo passou pela escola, né? E quando que era dadas as provas? Depois de um determinado tempo de aprendizado, não era? Então, e vindo quase sempre as provas finais do ano, para ver se o aluno estava habilitado para ser promovido para o ano seguinte. As provas com relação à espiritualidade, à nossa evolução espiritual, não são diferentes, né? Nós somos provados para ver se nós aprendemos, né? Vamos imaginar, o Cristo veio aqui e nos trouxe as lições. Nós nos dizemos crente do Cristo, credores, né? Dizemos que somos amigos, que aceitamos o Cristo, e então vem a prova para ver se nós entendemos a lição que Ele nos passou. Vem essas provas, e, pasme, quase sempre nós reprovamos, né? As provas. Então, é o mesmo texto, né? E para avançar no ano, não é verdade? Essa mesma lógica nas provas e no contexto espiritual. Na vida terrena, as provas representam as atuações diversas que enfrentamos. Elas podem ser árduas, mas significa oportunidade de progresso espiritual. Sem ela, viveríamos, né, em estado de inércia. Se nós não tivéssemos as provas, nós viveríamos em um estado de inércia. Se nada desse errado, vamos dizer, se nada fosse contrário, se tudo fosse uma beleza, fosse sempre para frente, nós viveríamos no estado de inércia. Não incomodaria? Será que nós progrediríamos? Eu acredito que não. No meu conceito, não. Então, por isso nós precisamos das provas. Mais as provas para sairmos dessa inércia, sairmos da expiações. Se você procurar a palavra expiação em dicionário, vai encontrar explicações relacionadas ao cumprimento das penas de purificação de faltas cometidas. Esse modesto significado, no entanto, não esclarece o que é expiação na visão espírita. Porque no conceito geral da sociedade, nós temos provas de expiação, não é? O Espiritismo fala mais direto, mas no conceito são as penas aplicadas nos nossos erros. Então, nós vamos ver que no Espiritismo tem uma visão muito mais ampla. O significado da expiação, substantivo feminino, purificação das faltas, isso eu procurei no dicionário. Das faltas, falhas ou delitos e crimes realizados, reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa, castigo, modo usado para reparar os crimes ou falta, penitência, isso pela religião. Segundo o Antigo Testamento, sessão de contrição composta por sacrifícios através dos quais
se pretendia o perdão dos pecados. Etimologia da origem da palavra. Ela é expiação, do latim expitio, né? Onis, sinônimo de expiação. Expiação é sinônimo de penitência ou castigo. Isso nos conceitos religiosos. Vamos lá mais adiante. A expiação no contexto espiritual tem sim relação com as consequências das nossas faltas ou da nossa boa ou má conduta perante as leis universais, sobre os nossos abusos, né? Sobre os nossos abusos ou moderação em relação ao nosso corpo físico e a convivência com o nosso próximo, pois que há um propósito maior por trás disso, que é a reeducação. Porque nós, quando ganhamos a liberdade, nós nos achamos donos de tudo. Deus permitiu que nós pisássemos fora da lei. E com isso nós fomos estragando a nossa educação. Então vêm as provas para que nós conheçamos as consequências desses nossos erros e vamos nos reeducando, que é o princípio. Porque a doutrina espírita fala da reforma moral, da reforma íntima. Outras doutrinas falam apenas de provação. Mas essa é porque nós desviamos, lá atrás nós desviamos da lei de Deus. O Cristo veio aqui, não veio nos salvar, veio nos ensinar como voltar-se, porque então a sociedade estava corrompida. O homem abusando de todas as liberdades, né? O homem abusando do próximo, o homem abusando dos direitos que ele tinha, do poder. E Jesus veio mostrar a humildade. As religiões, enfim, ela tomou Jesus como um milagreiro, como um salvador, e esqueceu que ele viveu uma mensagem, que é pela mensagem que ele passou que nós temos que nos reeducar. Mas Jesus já sabia disso, por isso prometeu outro Consolador, que mais tarde viria no século XIX, né? Viria através do Espiritismo. O uso indevido do livre-arbítrio é o que acarreta nossas expiações. As expiações costumam provocar sofrimento, uma vez que seu intuito é conter o comportamento inadequado, a fim de que o espírito aprenda e retorne ao caminho correto. Por isso nós sofremos, nós temos a dificuldade no nosso trabalho, temos a dificuldade no nosso relacionamento. Tudo isso são provações e, ao mesmo tempo, expiação. As expiações nós podemos vê-las no quê? Nas nossas enfermidades. Nas enfermidades que nós já trazemos congênita. A enfermidade que nós trazemos, às vezes, mesmo já antes de nós nascermos. Hoje a gente sabe, e a ciência médica já está adiantada. E nesses dias, ouvindo uma palestra do Paulo César Frutuoso, né? Ouvindo a palestra, não, lendo o livro, né, que acabei de ler, sobre a materialização de espíritos decaídos. Então ele conta lá uma história, o seguinte, numa conversa que ele teve com os médicos, né? Ele presenciou o quadro. A criança
no útero materno já tinha um câncer. No útero materno. Tinha um câncer enorme no cérebro. O que é isso? Já é expiação de coisa, de uso que ele fez do seu mau uso do seu livre-arbítrio, mau uso que ele fez do seu cérebro, né? Ele já veio com... Lógico que essa criança só nasceu e logo ela foi a óbito, porque é expiação, talvez possa ser, parece ser só expiação para os pais, expiação para a sociedade, né? O Espírito, teoricamente para nós, né, para o ser humano que não entende da reencarnação, esse Espírito teria, não sofreria nada, porque ele não teve vida, segundo a pessoa. Mas ele sim teve, como Espírito ele presenciou, e a luta dele para reaver um corpo é muito grande, né? A primeira tentativa já veio com o câncer, sabe lá, depois ele vai vir com outro corpo, não sabemos em que condição ele vai vir. Então, tudo isso prova o que é expiação, é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, está aí para que nós estudemos de forma correta, né? E nós voltemos. Agora que nós já temos um conceito do que é prova e o que são provas e expiações, né? Que estão esclarecidas, temos condições de avançar no artigo e abordar a visão espírita sobre o assunto, se bem que nós já estamos falando sobre o assunto reencarnação. A reencarnação é um dos princípios básicos do Espiritismo. Para a doutrina, a morte não é o fim da vida, embora o corpo pereça. O espírito continua vivo no plano espiritual. Lá ele permanece até que ele tenha condições de fazer uma nova encarnação. Mas para essa condição ele vai ver o que ele passou, né? O que ele precisa. A reencarnação representa a oportunidade de o espírito do espírito progredindo, né? Do espírito continuar progredindo. Quando ele retorna ao mundo físico, é submetido às provas que o ajudam na evolução, se forem bem conduzidas, com coragem e resignação. Porque não adianta nós estarmos aqui passando pelas provas e nós reclamarmos, né? Nós ficamos desesperados, né? A gente fica internado, que no caso eu em 2021 fiquei internado 4 meses, né? Sem ver minha casa, e o pessoal... Graças a Deus eu tive calma. Mas se eu ficasse ali reclamando, pode ser que a operação não desse certo. E foi uma cirurgia assim bastante invasiva, né? Que é uma cirurgia do coração. Fiz 2 pontes à fenda, tendo uma acoplada, que significaria 3, a mamária e a troca da válvula óptica. Foram difíceis os 21 dias de UTI, mas passei, estou aqui, vivo, né? Então nós temos essas provas. Se nós reclamarmos, se não tivermos resignação, nós não só reprovamos na prova, como nós criamos condições para prejudicar uma encarnação futura. Nós não podemos esquecer que toda a expiação ela pode ser também uma prova, mas as provas nem sempre são expiação, porque o sofrimento serve de prova, numa expiação, que nós serve de prova. Se nós formos resignados, nós aproveitamos, nós
fazemos duas atividades ao mesmo tempo. Estamos espiando o nosso passado, mas estamos provando que estamos prontos para uma nova etapa, né? Mas a prova nunca nem sempre a prova é uma expiação, ou a prova não é uma expiação em si, porque a prova é resultado daquilo que nós aprendemos. Vamos imaginar uma coisa: nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, pregando a doutrina espírita. Chega numa certa idade, os amigos falam: vamos ver se você aprendeu mesmo. Aí nos dá uma aprovação difícil, aqueles probleminhas que ficaram lá para trás, vêm para a gente provar. Aquele sofrimento não está na condição de expiação, está apenas como teste, né? Como teste para nós. E não é uma expiação propriamente dita. Então vamos lá, mais coisa. As provações, embora não sejam castigo, sempre atestam o estado de inferioridade moral e intelectual, né, nossa. Pois aquele que se encontra em grau superior, intelectualidade e moralidade, não tem que ser provado. Por exemplo, quem que faz prova? O aluno, enquanto está estudando. Quer dizer, ele não pode estar no nível que ele estiver, mas enquanto ele estiver fazendo um curso, ele está prestando prova, não está? Então, tem que passar a prova para ver se ele consegue, se ele está aprendendo. Depois a prova final para ele colar grau, né? Chegar. Mas depois que ele é um profissional formado, ele não precisa mais passar pelas provas. Ele passou, ele provou que ele foi capaz, e tanto é que ele tem o diploma da profissão dele. Assim é também. Se nós temos provações, prova a nossa condição de inferioridade ainda. Prova que nós não somos espíritos aptos ainda a levantar voo. Deu para entender isso? Entendeu? Então, a provação ainda é um sinal de condições inferiores nossas. Nota, né? O princípio das expiações, o princípio foram para os exilados, eu já falei isso, para os exilados de outros planetas, aqueles espíritos que faliram lá, e para eles é a expiação, porque estar aqui recordando o paraíso perdido, né? Por que muitos espíritos lutam, muitos seres, né? Muitos homens de gênio lutam por um ideal que só ele vê, por uma melhoria, um objeto, uma máquina, ou coisa semelhante, né? Uma condição. Por que ele luta? Ninguém sabe. Fala, a turma está cheia de louco, né? O pessoal de volta, aí os assistentes estão cheios de louco. Por quê? Ele luta e às vezes ele passa uma vida inteira. Thomas Edison passou a vida inteira para descobrir, para conseguir desenvolver a lâmpada incandescente, né? Dizem que ele fez 11 mil experiências, né? E só na número 11.001 que deu certo. E aí perguntaram para ele: o que você acha dessas 11 mil oportunidades fracassadas? Ele falou: não tive nenhum fracasso, que eu descobri 11 mil maneiras como ela não funciona, né? Mas esses espíritos, por quê? Que eles têm no íntimo, no bojo íntimo, no dentro de si, eles têm a lembrança daquilo que eles já viveram. São espíritos. E nós aqui, é um santo. Às vezes não foram tão santos, tanto que foram exilados do planeta que eles estavam, né? Mas isso não importa, né? Vamos. Aqui eu vou falar rapidamente das escolhas das provas. Na questão 258, no estado errante, antes de começar uma nova existência corpórea,
o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Os espíritos responderam: ele próprio escolhe as provas. Eu não estou lendo, estou falando para ganhar tempo. Ele próprio escolhe as provas. Por que ele escolhe as provas? Ele lá no mundo espiritual, aquele espírito que já está consciente, lá no mundo espiritual, ele tem condição de ver o seu fracasso, ver o que ele errou. Então ele escolhe as provas que vai passar para ele se fixar naquilo, corrigir aqueles defeitos, né? Então ele escolhe essas provas, vai estudar, vai trabalhar. Então é ele próprio que escolhe as provas. Na 258A, Kardec perguntou aos espíritos: não é Deus que lhes impõe as tribulações da vida como castigo? Veja que ele fez essa pergunta: será que era Deus que impôs essa tribulação como castigo? No finalzinho nós vamos falar sobre isso. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então tudo acontece com a permissão de Deus, mas não Ele que impõe. Perguntai então por que fez tal lei, então outra, por que não fez tal lei, então outra, dando ao Espírito a liberdade. E os Espíritos responderam: dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como o do mal lhe estão abertos. Então Deus deu a liberdade e você já sabe, você já tem uma certa consciência. Lá você vai escolher o que vai fazer. Ele escolheu a prova. Ele pode chegar aqui, ele escolheu a tarefa, né? Ele pode chegar aqui e fazer muito bem, como ele pode negligenciar. Só que ele vai ter a responsabilidade dos seus próprios atos. Então, Deus lhe deu a liberdade para que ele conheça que ele próprio é o artífice da sua felicidade ou da sua infelicidade. Os caminhos estão abertos. Se ele vier sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua misericórdia, né, sua bondade, deixa livre para recomeçar o que foi mal feito. Então, mesmo que ele fracasse, e todos nós fracassamos em alguma existência, possivelmente já fracassamos em muitas, mas Deus nos deu a liberdade. Hoje nós estamos aqui reencarnados para entender essas coisas, para corrigir isso. Então, nada está perdido. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Aqui eu coloquei até 2 asterísticos, para a gente pensar: será que Deus criou esse perigo? Essa é uma força de expressão. Deus criou esse perigo para o homem. Deus criou suas leis. E, consequentemente, temos a jornada, temos o trabalho. Esse trabalho, essa vivência, ela pode ser cercada de perigo. Então, Deus criou a vida.
que ela pode a qualquer momento acarretar um perigo. Então, esse Deus criou é força de expressão para nós entender. Mas não foi o homem que criou. Por exemplo, lá eu vou num lugar, tem um precipício. Foi eu que criei? Não. Foi Deus, né? Porque a natureza foi criada por Deus. Agora, o cair é que é o problema, né? Então, tiveste, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele viste um meio de progredirdes, né? E Deus o permitiu. Por exemplo, a gente vê esses alpinistas escalando as montanhas mais elevadas, né? Ou então descendo a precipícios, né? Deus criou esses obstáculos. Agora, o homem sente necessidade, às vezes, de se expor para crescer, né? Desafiar, para se desenvolver. E assim, esses a gente fala porque a gente conhece, mas assim são os perigos morais, os perigos da vida, de relação, tudo isso. Tem gente que tem espírito que prefere nascer no meio, numa favela aí, para resistir às provações, né? Deus permitiu que fosse criado isso aí, resistir à provação do traficante, né? Resistir à investida dos traficantes, das tentações. Muitos nascem entre ladrões para ele resistir. Ele escolhe essa provação para ele resistir a essa provação e não ceder à maioria dali que tudo às vezes são ladrões, né? E a gente vê esse exemplo, filho de uma família toda desorientada, toda desnorteada, toda desequilibrada, ele persiste ali e é uma pessoa exemplar. A expiação reencarnatória, aqui já é para terminar, gente. A expiação de reencarnações compulsória imposta aos espíritos rebeldes numa encarnação, a fim de que eles possam ser, numa última oportunidade, colocado por os homens, numa última oportunidade deles serem, antes deles serem relegados a mundos inferiores, a fim de que tenha chance de aprender algo que lhes sirva de impulso quando desenganado, lhes ajude e facilite a volta ao caminho regenerativo. Nós temos as reencarnações compulsórias, apesar que ele diz que nós escolhemos as provas. Escolhe aqueles espíritos que já está consciente. Mas tem aqueles espíritos que são terríveis, são muito maus, e que se eles permanecerem no mundo espiritual, lá também eles causam estrago. Então a espiritualidade prepara para ele uma reencarnação compulsória. Tem aqueles que vêm num corpo que vegeta, mas como o espírito ele vê. Tem aqueles que não têm liberdade, tudo dá errado para eles, mas eles estão aprendendo. Não importa que eles sejam revoltados, a espiritualidade, Deus já previu isso e já faz ele nascer num meio que ele prejudique poucas pessoas. Para que isso? Esses espíritos não têm condição, são espíritos muito relutantes, muito rebeldes, que não têm condições de permanecer, não têm condição de fazer suas escolhas, né?
mas eles não querem ceder. Então, como está previsto, eles vão ser exilados deste mundo. Eles vão para um mundo bem inferior, para reaprender, mas não sem antes dar a oportunidade de ele ver as coisas boas que tem aqui, e não poder usufruir, ou não poder ficar de posse dela todo o tempo. O que vai acontecer? Lá quando ele estiver cansado, que ele vai bater, fica no seu íntimo, ele estiver cansado de luta, cansado de provações, ele vai querer ir para o bem. Aí ele vai entrar naquele conhecimento que ficou íncito no seu subconsciente. Aí ele vai lutar, porque ele viu coisa boa, ele sabe, ele vai ter consciência que existe jeito, que existe perdão, que ele não está perdido totalmente. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês na noite de hoje. Agora eu convido a todos, os médios passistas, para ir para a sala do passe.